Muito bem, meus amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITV CM7 Brasil. Agora são 7 horas e mais 15 minutos. Nós estamos acompanhando aqui essa data bastante importante para o povo amazonense, onde nós estamos comemorando a elevação do Amazonas à categoria de província. Essa data, meus amigos, o dia 5 de setembro é um dia de celebração para o Amazonas, que há 173 anos o estado, antes capitaneado aí por São José do Rio Negro, foi elevado à categoria de província e se tornou independente do Grão-Pará, atualmente o estado do Pará. A mudança instituída em 1850 foi o grande marco na conquista da autonomia política e econômica da unidade, que já vivia crescente desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, na época do segundo reinado do Brasil, em 1840 a 1889, o governo de Dom Pedro II, as grandes divisões administrativas eram chamadas de províncias, e somente com a proclamação da República, há quase 129 anos, em 15 de novembro, houve a mudança de província para o estado. E nós estamos aqui na Praça Terreiro Aranha, mais conhecida como Praça da Saudade, acompanhando esse momento, o momento em que o povo amazonense acompanha esta elevação do Amazonas à categoria de província. Nós estamos acompanhando esta solenidade juntamente com as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, a Polícia Militar, Polícia Civil do Estado do Amazonas, Corpo de Bombeiros e também a própria maçonaria, tanto a Grande Loja Maçônica do Amazonas, como também o Grande Oriente do Brasil. Todos eles participando deste momento, momento que realmente marca aí este marco na história do Amazonas. Vamos acompanhar a solenidade e também um pouco da história deste momento que nós estamos mostrando a todos vocês aqui pelo portal ITV CM7 Brasil. Que a gente pede que você, além de deixar seu comentário, que você possa compartilhar a nossa transmissão para que as informações possam aí se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. Vamos aqui acompanhar um pouco da história deste dia 5 de setembro aqui no estado do Amazonas. A Lei 582, instituída em 5 de setembro. Nada mais justo, é imperativo do que a nomeação desse homem para seu primeiro presidente, dados os seus conhecimentos das necessidades vitais da região. O ardor de suas atitudes, sempre claras, e atividades relevantes, o que deu por decreto imperial em 7 de julho de 1851, Terreiro Aranha subiu o grande rio Amazonas no vapor de guerra Guapiaçu e chegou a Manaus no dia 27 de dezembro deste mesmo ano, sendo recebido com festividade pela diminuta população da província, trazendo consigo numerosas pessoas, algumas das quais serem seus auxiliares em cargos públicos e outras que vinham aqui estabelecer. Em 1º de janeiro de 1852, na Câmara Municipal, em sessão extraordinária e solene, assumiu o governo, instalou a província e começou sua tarefa. Governou por 6 meses. No dia 1º de janeiro a 27 de junho de 1852. Naquela época, a população local era cerca de 29.798 habitantes, dos quais desses 750 eram escravos, sem computar os indígenas, cuja catequese havia 3 milhões de acanhados resultando civilizadores. A instrução reduzia-se a 7 escolas de ensino primárias e ao seminário São José. A guarnição contava com uma companhia de 84 passas na organização judiciária e administrativa. A província formava uma comarca de 2 termos, 4 municípios, 20 freguesias, 18 distritos de paz, 2 delegacias e 11 subdelegacias. Ciente do estado da província, cheio de ânimo, Terreiro Aranha procurou organizá-la em sua curta gestão,
montou as repartições necessárias ao serviço público, como Secretaria-Geral, Chefatura de Polícia, criou o serviço de vacinação, organização e estruturação primária, dando-lhe regulamento magnífico para a época e projetou a criação de um estabelecimento de ensino primário normal, onde se habilitassem os professores destinados às escolas criadas. Estudou diretamente o grande problema do povoamento da região, sugerindo a fundação de colônias militares nas fronteiras e outros pontos no território, como o aproveitamento do elemento indígena. Se preocupou também com a agricultura, sugerindo a contratação de alemães, gaúchos e mineiros, a fim de trabalharem na região. Imaginou estabelecer a lavoura do café, do algodão, do cacau, da baunilha, da cana-de-açúcar e arroz. Cuidou da pacificação dos índios, do estabelecimento de indústrias, do comércio, que sabia que nas prósperas colônias. A cidade de Manaus entrou nas suas cogitações. Pequenina, com uma população insignificante de 608 almas, feição totalmente colonial, cortada de garapés, carecia de formas e se tornasse uma capital. Levantou-lhe o Crocri, projetando melhoramentos, como a construção de prédios públicos, não chegando, todavia, a realizar todos esses feitos. Nosso herói passa o governo ao vice-presidente Manuel Gomes Corrêa de Miranda e viaja para o Rio de Janeiro em busca de meios de recursos que viabilizassem os melhoramentos projetados para a nova província. O resultado das diligências na corte produziram pouquíssimas conquistas para a província, tão distante e esquecida. Retornando a Belém, em 31 de dezembro, foi exonerado, vindo a falecer em 19 de janeiro de 1861. A saga de nosso herói projetou o Amazonas que hoje vivenciamos, um Amazonas pujante, que se destaca no cenário nacional e internacional, com um governante preocupado no bem-estar do povo amazonense, a exemplo de Tenreiro Aranha, demonstrado por ações governamentais na área de saúde, educação, segurança pública, justiça e direitos humanos, cultura, desenvolvimento humano, cidadania, assistência social, trabalho e renda, esporte, lazer, turismo, agropecuária, pesca e desenvolvimento rural, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, ciência e tecnologia, pesquisa e informação, infraestrutura, saneamento básico, ações estas que enchem de orgulho o povo amazonense. Colocação de uma coroa de flores junto ao memorial. Convidamos o senhor Tenente Coronel Terto, acompanhado do senhor Tenente Coronel Burp, do CMA, acompanhado do eminente grão-mestre da GOB Amazonas, senhor Percival Corrêa, a repousar uma coroa de flores aos pés do memorial de João Batista Figueiredo Tenreiro Aranha. Muito bem, meus amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITV CM7 Brasil, nós estamos aqui acompanhando o início das comemorações da Semana da Pátria. E neste dia 5 de setembro é um dia que o Estado do Amazonas celebra, porque há 173 anos o Estado antes capitaneada de São José do Rio Negro foi elevado à categoria de província e se tornou independente do Grão-Pará, atualmente o Estado do Pará. A mudança instituída em 1850 foi um grande marco na conquista da autonomia política e econômica aqui do Estado do Amazonas, que já vivia em crescente desenvolvimento. Nesse exato momento, oficiais da Polícia Militar e também do Exército Brasileiro, juntamente com outras autoridades, estão prestando esta homenagem a Tenreiro Aranha, colocando uma coroa de flores, simbolizando o respeito, a gratidão e, acima de tudo, todo o destaque
que foi feito durante o tempo em que ele passou como interventor aqui do estado do Amazonas. Convidamos o senhor, eminente grão-mestre, senhor Percival Corrêa, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos, senhores e senhoras aqui presentes. Senhor Tenente Coronel Terto, uma pessoa da qual eu saúdo todas as autoridades militares e representantes da segurança do estado do Amazonas nesse momento. Cumprimento os nossos irmãos da maçonaria aqui presentes também e faço a nossa saudação, a nossa homenagem póstuma a Terreiro Aranha, o primeiro presidente da província do estado, tornando esse dia 5 um dia muito importante, muito especial para todos nós amazonenses. Então, em nome da maçonaria do Amazonas, baluarte de todos os acontecimentos cívicos militares do país, eu presto a minha homenagem póstuma a Terreiro Aranha em nome de toda a maçonaria do Amazonas. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Tenente Coronel Burto, representando o Comando Militar da Amazônia, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Em nome do Comandante Militar da Amazônia, agradeço a todas as autoridades militares e civis presentes nessa atividade e aproveito, para dizer que este evento é de suma importância, uma vez que faz parte da história do nosso Amazonas. Obrigado. Convidamos o senhor Tenente Coronel Terto, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, a fazer uso da palavra. Pessoal do Bombeiro, dá um apoio aí para a senhorita. Bom dia a todos. Estou aqui representando o comandante da Polícia Militar do Amazonas. Agradeço a presença de todas as forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a nossa banda de música. Muito obrigado pela presença, que abrilhanta cada vez mais as nossas solenidades. Então, no dia de hoje, é um dia que homenageamos postumamente o Terreiro Aranha, foi o primeiro governador do Amazonas. Os marcos históricos são muito relevantes e importantes para as Forças Armadas, para as Forças Auxiliares, não deixando de passar em branco essa homenagem. Então, o nosso comandante, junto com todos que estão aqui, cada um aqui levou um representante para o CICC, e lá decidimos que iríamos fazer, apesar de todas as dificuldades que encontramos para essa Semana da Pátria, mas estamos mantendo aí a tradição. Então, diante disso, renovo meus votos aqui de compromisso com a instituição e com esse dia, 5 de setembro, em que o Amazonas foi elevado à categoria de província e que foi um passo largo para desenvolver o Amazonas. Não é à toa que o Terreiro Aranha, o governador Terreiro Aranha, é homenageado até hoje, anualmente, devido a isso. Isso fez com que o Manaus, o Amazonas, progredisse enormemente. Então, agradeço a todos pela presença. Muito obrigado. Um excelente dia a todos. O Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas agradece a presença de todas as autoridades, Marinha, Exército, Aeronáutica, CBMAN, Comunidade Civil. Obrigado. Está encerrada esta solenidade.
Muito bem, meus amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITV CM7 Brasil, está oficialmente aberta aí a Semana da Pátria aqui no estado do Amazonas. Vamos agora acompanhar o hino do Amazonas. Comandantes aí a comando do seu grupamento a destino. Muito bem, meus amigos, então tá aí. Depois desta grande homenagem ao primeiro governador do estado do Amazonas, Terreiro Aranha, nós estamos aí iniciando a Semana da Pátria aqui no estado do Amazonas a partir do dia 5 de setembro, onde há 173 anos a província do estado, né, se desvinculou do estado do Pará. E isso deu ao estado do Amazonas uma economia, uma atividade política também independente. Então foi por conta de Terreiro Aranha que nós nos tornamos independentes do estado do Pará. Até porque no reinado de Dom Pedro II, o nosso Brasil eram divididos por províncias. E aqui o estado do Amazonas era vinculado ao estado do Pará. Então, por conta disso, por conta desta autonomia, nós celebramos todos os anos, o dia 5 de setembro, este momento histórico. Polícia Militar, autoridades civis, a própria loja maçônica do estado do Amazonas e também as Forças Armadas, todos eles estão aqui comemorando essa semana. Então, iniciamos a nossa semana aqui com o Terreiro Aranha, na Praça Terreiro Aranha. Muita gente que passa aqui pela frente, bem em frente aqui ao Atlético Rio Negro Clube, pensa que o nome dessa praça é a Praça da Saudade, né? Conhecida como Praça da Saudade, mas oficialmente é a Praça Terreiro Aranha, meus amigos. Então, quando você chegar por aqui e ver esse monumento, lembre-se que este monumento lembra aí a independência do estado do Amazonas e também o primeiro governador aqui do nosso estado. Bom, daqui a pouquinho nós vamos mostrar os bastidores do Som Manaus, do Passo a Passo Som Manaus, que logo mais, a partir das 17 horas, inicia a sua programação. Continue acompanhando sempre todas as informações, acessando o nosso site, portal cm7brasil.com. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.